Energia programada, a mecânica do perispírito. O perispírito explicado por informações combinadas. José M. B. Amorim. Este opúsculo foi escrito para a geração a que pertencem meus filhos, como uma homenagem a Luiz de Matos e Jacob dos Santos Pinto. E os agradecimentos a Mundinho e de Louca pelo apoio. Prefácio da 4ª edição. Humberto Rodrigues. Desde há muito tivemos a grande honra de receber um convite do ilustre autor de Energia Programada, para que prefaciássemos a sua obra, numa de suas edições posteriores à primeira. Sucedem-se a 2ª e a 3ª edições e o prefácio não surgiu. Premido e envolvido pelo imensamente absorvente expediente da presidência do racionalismo cristão, no casa-chefe, fomos adiando a elaboração do solicitado prefácio, que chegou a ser esboçado, mas não concluído, por absoluta carência de tempo disponível. Mas eis que, na oportunidade do lançamento da 4ª edição, conseguimos encontrar almejada disponibilidade de tempo. E assim sendo, ao ensejo dessa edição, desincumbimo-nos de tão grata tarefa com justificado júbilo espiritual. Fazemos este pequeno introito objetivando enfatizar nosso sensibilizado agradecimento pela extremada consideração do renomado autor de Energia Programada, preferindo optar pela ausência de prefácio sob o respaldo de uma paciente expectativa perante um prefaciante calcado em contumazes adiamentos. Passando às considerações sobre a obra que ora prefaciamos, dir-se-ia que o livro Energia Programada, título de rara felicidade no que concerne ao seu perfeito enquadramento ao tema desdobrado, significa um advento literário, no âmbito da doutrina racionalista cristã, que marca justamente a sua fase na qual se esboçam os primeiros albores de uma autenticidade evolucionista consubstanciada nas mutações positivas próprias das épocas que envolvem a civilização terrena. Racionalismo cristão, doutrina filosófico-espiritualista, surgida em 1910, em Santos, São Paulo, codificada por Luiz José de Matos e consolidada com Antônio do Nascimento Cotas, caracteriza-se pela sua tendência visceralmente refratária às posições estáticas e concepções dogmáticas. Evidentemente, ela é intangível, intocável e irreformável no que tange aos seus postulados espiritualistas fundamentais respaldados em princípios que se alicerçam em leis naturais e imutáveis que regem o universo. Todavia, quanto à prática disciplinar ou à sistemática norteadora da maneira de ser exercida, ela é inquestionavelmente evolucionária, inclusive, no que concerne a adaptação às diferentes épocas, na medida em que essa adaptação seja admissível dentro dos altos padrões de racionalidade e de elevada sutileza que distinguem essa doutrina espiritualizadora, não podendo ser nela admitido em hipótese alguma um posicionamento em que se confunda a evolução autêntica com o modismo irracional. Assim sendo, mediante tal concepção evolutiva de elevados parâmetros, não podemos esquecer que nos situamos atualmente na época da computadorização e da informática. E qual será a posição da filosofia doutrinária do racionalismo cristão perante tal evidência? Dir-se-á que esse assunto engloba conotações de natureza puramente material, nada tendo a ver com o organismo ou psiquismo humano. Realmente, o computador é uma máquina constituída por componentes puramente materiais diferentes daqueles que compõem a máquina orgânica e a sua estrutura psíquica. Acontece, todavia, que o sistema de ação de ambos se assemelha curiosamente, se analisarmos, separadamente, um dos fatores intrínsecos do ser humano que recebe várias denominações dos pesquisadores estudiosos, como por exemplo, corpo astral, perispírito, corpo fluido mesmérico, esta denominação em homenagem ao grande pesquisador Mesmer, etc. Esses pesquisadores do passado e do presente, em sua maioria, não dizemos em sua totalidade porque ainda existem os materialistas teimosos, admitem a tradicional divisão do ser humano nas 3 partes fundamentais.
corpo orgânico, matéria condensada, visível e palpável; corpo astral ou perispírito, matéria fluídica, diafanizada, invisível, pertencente diretamente ao espírito, só visível aos médiuns videntes ou detectável por máquinas especializadas como as de Kirlian, etc. Espírito-alma, elemento inteligente, imponderável, imaterial, partícula da inteligência universal, que incita a movimento os organismos vivos, inclusive no ser humano, como se fora a consciência cósmica individualizada ou personalizada. Objetivando o embasamento da tese do energia programada, temos a considerar apenas uma das três partes fundamentais citadas, o corpo astral ou perispírito. Os pesquisadores honestos e bem-intencionados, sem preconceitos materialistas ou religiosos, através da detectação do ectoplasma por fotografias especializadas, bem como por extensa fenomenologia espirítica, estão convencidos da realidade desse corpo astral a serviço do espírito, funcionando como repositório de um monumental arquivo de toda a trajetória evolutiva desse mesmo espírito, alicerçando-se numa sistemática programada assemelhada à programação aplicada na vida material através dos modernos computadores. Assim sendo, poder-se afirmar que o corpo astral representa para o espírito, no campo fluídico, o mesmo que o computador para o ser humano no campo material, verificando-se em ambos os campos uma programação idealizada para a sistematização das atividades que lhes são inerentes. Eis em síntese, a tese brilhantemente defendida e fundamentada pelo digno jornalista e escritor José Maria Braga de Amorim em sua lentada obra Energia Programada. Em suma, é a energia programada do espírito em seu computador fluídico, ou seja, o seu corpo astral. O tema é abrangente em divagações metafísicas de grande profundidade, envolvendo essencialmente a lógica dedutiva nos meandros da filosofia espirítica. O notável Pierre Teilhard de Chardin proclamava que a interpretação do universo só pode ser satisfatória se considerarmos o interior e o exterior das coisas, ou seja, o espírito assim como a matéria. Portanto, o espírito como interioridade e a matéria como exteriorização. E o espírito, na sua interioridade, possui um magistral computador fluídico que é o corpo astral ou perispírito. Tudo isso englobando uma sistemática que segue sua trajetória no sentido do infinito. Mas, que infinito? A percepção exata desse infinito, nas limitações do gênero humano, esborou-se a diluir-se na sensação indefinida do incomensurável. Mas, seja lá como for a conceituação do infinito, a grande verdade é que os estudiosos modernos e bem-intencionados já admitem a aplicação dos princípios da eletrônica e do computador nas suas teses espiríticas. Os grandes inventores e descobridores de teses novas e inéditas na história universal tiveram sempre que usar um fator preponderante da personalidade forte, a ousadia. E a ousadia, por exemplo, dos desbravadores, como o casal Kirlian, lançando em 1939 as bases da fotografia que detecta a luminescência invisível que envolve os organismos vivos. Fato esse que já naquela época não constituía novidade, porquanto, no século XIX, o grande médico francês Dr. Baraduc, outro grande ousado, encertava estudos sobre a aura humana que permitem enquadrá-lo numa posição de verdadeiro precursor da fotografia kirliana. Temos ouvido várias vezes o ilustre autor de Energia Programada proclamar que se sentiu significativamente inspirado em Felino Alves de Jesus através de seu livro Trajetória Evolutiva. De fato, Felino escreveu a sua trajetória evolutiva mediante um desdobramento filosófico-científico do racionalismo cristão consideravelmente ousado para o seu tempo. E José Amorim também demonstra essa ousadia. A ousadia da tese exposta no seu Energia Programada. As figuras exponenciais da história da humanidade tornaram-se imortais porque sempre souberam ousar.
É ousadia no bom sentido. Ela aí está, através de energia programada, à disposição do leitor inteligente, perscrutador, estudioso e pesquisador, para tirar as suas conclusões e constatar finalmente, que o racionalismo cristão, como doutrina espiritualista evolucionária por excelência, saberá sempre se amoldar às exigências evolutivas próprias de cada época, embora sem nunca se afastar dos seus princípios fundamentais e jamais aderindo à falsa evolução ou modismo irracional. Esperamos que a despretensiosa síntese analítica deste prefaciante, concernentemente ao ensaio filosófico do Energia Programada, permita, como subsídio, a verdadeira conceituação de tão importante obra que patenteia os méritos intelectuais e espirituais do racionalista José Maria Braga de Amorim, cuja ousadia contribuirá para que o leitor vislumbre o exato sentido evolucionário da doutrina racionalista cristã em sua adaptação à modernidade da era da computadorização. Introdução. Uma das mais claras e simples explicações da lei de causas e efeitos deu a Jesus através da conhecidíssima parábola do semeador. Ela correspondia ao entendimento dos homens da época, quando era mais fácil assimilar a ideia de que colhemos sempre o que plantamos. Quem naquele tempo dissesse que nosso corpo astral assemelha-se a uma imensa máquina eletrônica onde se vai estabelecendo a programação do nosso futuro, por certo seria tido como louco. Naquele tempo nada, ou quase nada, sabiam sobre o corpo astral da maneira como entendemos hoje, e ainda não existia o computador. O computador, no nosso entender, dá a ideia melhor de como opera a lei de causas e efeitos, em virtude do que consideramos que fomos de rara felicidade ao efetuarmos tal associação de ideias. Por outro lado, energia programada não deixa de ser mais uma tentativa procurando elevar o ser humano do materialismo brutal para o espiritualismo real, através do perfeito conhecimento de mecânica do corpo astral e sua ação sobre o corpo físico. Um dia disseram a Confúcio que todo esforço que se faz visando melhorar a espécie humana é em vão, porque o homem é, ainda, profundamente egoísta. O sábio oriental, após meditar profundamente, retrucou que então deveríamos conduzir os homens à prática de um egoísmo inteligente, indicando em seguida a fórmula: não fazermos aos outros o que não queremos que nos façam. Achamos, de igual modo, que para conduzir o ser humano ao legítimo espiritualismo, é necessário, primeiro, levá-lo ao conhecimento real do corpo astral, forma real mais tênue, mais duradoura. Quer dizer, do materialismo grosseiro em que vivemos, deveremos passar ao materialismo fluídico, astral, mais perene, pois, presos que ainda estamos à materialidade, só iremos compreender exatamente o espírito se, antes compreendermos o perispírito, para evitarmos, pelo menos, a confusão que alguns setores fazem entre espírito e perispírito, e semearmos, neste, as bases do verdadeiro espiritualismo, que hoje, forçosamente, há de ser científico. Os tempos vão mudando e, com eles, a compreensão humana. O modo de viver do homem dos nossos dias, assim distanciado e distanciando-se cada vez mais do espiritual, talvez se justifique pela repulsa inconsciente ao aspecto profundamente místico com que explicam o ser real. No fundo de cada um existe a lógica, a razão pura, onde só assenta de fato aquilo que combine com sua essência. Não há por que teimar no erro milenar. Os espíritos, e com os espíritos, a lógica, amadurecem, posto que os tempos são chegados. Eis porque nossa tentativa vai nesse rumo, eis porque falamos muito em perispírito, que acreditamos poderá vir a ser um dia dissecado cientificamente tal qual é hoje o corpo físico. A verdade é que não está mais longe o tempo em que a ciência poderá estudar esse corpo tênue com a mesma minúcia com que disseca o corpo físico. Já começa mesmo a generalizar-se, entre os cientistas da atualidade, o conceito de que a maioria das doenças e males, antes de atingir nosso físico, estava alojada no astral.
começam também a definir a via que os conduzirá a ele. Pouca gente, hoje em dia, duvida já da realidade do perispírito depois que cientistas de elevada conceituação, através de seus estudos e pesquisas, confirmaram sua existência, não só com o testemunho de suas palavras irrefutáveis, como através da fotografia, em que se pode ver a resplandecência desse outro corpo, emanante de todos os corpos sólidos, dos minerais, dos vegetais e dos animais. Cremos, assim, que a penetração da ciência no corpo astral, pelo método objetivo que ela usa, não será difícil. Na verdade, o nosso corpo físico é como o próprio mundo Terra, em cuja composição a matéria vai desde o mineral bruto, as rochas, as pedras, até os rios e oceanos, que com a ação do calor, se tornam gasosos, alimentando aquela camada fluídica que envolve o planeta e o liga aos demais planetas do Sistema Solar. O corpo humano também possui, ele mesmo, todos os estágios da matéria deste mundo, do mais denso, compacto, como os ossos, os dentes, as unhas, ao mais fino, neste caso os nervos, que, dentro de sua própria composição de neurônios, possuem estágios que chegam ao gasoso, e será neste ponto que alcançaremos o fluídico, usando aparelhos eletrônicos de que já se serve a ciência. Escrevemos este opúsculo levando em conta que o homem moderno, no pouco tempo que tem para destinar à leitura, vem largando de lado os compêndios maçudos, os textos compactos, optando, assim, pelas informações e conceitos mais rápidos, concisos, resumidos. A televisão e o rádio criaram um novo comportamento naqueles que, atualmente, buscam conhecimentos. Este opúsculo leva em consideração tal característica, é simples na linguagem e está dividido em pequenos textos que, largados neste momento por qualquer contingência da vida moderna, poderão ser reiniciados na outra ocasião, sem mutilar o sentido da leitura. A ideia central está revestida de inumeráveis informações colhidas nos autores mais representativos. Por si só dispensariam tais informações o tema do autor, que nada mais é que a lei de causas e efeitos, como já se deu a entender, explicada em linguagem e configurações modernas, de fácil assimilação pela mente do homem que, à beira do século XXI, sente já confundir-se com as máquinas e os robôs, ponto em que se tornam oportunas as explicações pretendidas pelo autor neste Energia Programada, principalmente para que se compreenda que o homem será apenas esse robô enquanto viver preso aos instintos. As informações são abundantes no início deste opúsculo, reforçando o tema central, que começa a delinear-se a partir de alguns capítulos e a relação dos autores, todos de doutrinas as mais diferentes, justifica a pretensão de universalidade do livro cujo autor não pretende fazer escola nem prosélitos, uma vez que livre de qualquer peia deve ser quem assume a responsabilidade de levar aos demais a verdade, mesmo porque uma doutrina só será verdadeira se puder ser medida pela liberdade que conceder para que se faça a pesquisa do real. E o autor, repórter que um dia foi, também nada mais pretende além de poder continuar com o ofício de bem informar sua geração, sua humanidade. Esta, pois, a pequena contribuição dele é um grande esforço que há milênios vem sendo feito, no campo do psiquismo, com vistas a um melhor entendimento da vida. 1. A base. O jornal A Razão, porta-voz da doutrina racionalismo cristão, com o qual colaboramos como jornalista que fomos, publicou em sua edição de 19 de fevereiro de 1978 um artigo de nossa autoria intitulado Energia Programada, no qual nós comparamos nosso corpo astral perispírito a um imenso computador, um potente campo de força que vem sendo trabalhado por cada um de nós desde os primeiros momentos de nossa vida latejante. É como se estivéssemos diante de uma colossal máquina eletrônica, da qual somos os operadores e ela estamos indissoluvelmente ligados por meio de filetes elétricos,
através dos quais vamos estabelecendo uma programação automática por efeito de nossos pensamentos, sentimentos e atos. Os pensamentos, sentimentos e atos é que vão estabelecendo a programação. Os impulsos que estamos tendo neste momento têm por base os impulsos de ontem, e os de hoje programam os de amanhã, sempre em proporções crescentes. Os nossos atos deixam em nosso perispírito uma espécie de sucos que atuam como molas impulsionadoras. Nossos impulsos têm por base essas supostas molas. Conforme a qualidade de nossos pensamentos, sentimentos e atos, bons ou maus, com os quais estamos no momento operando essa máquina, assim serão nossos impulsos. O assunto foi debatido por diversas pessoas, acontecendo que muitas, inclusive alunos da universidade voltados para o estudo da computação, nos inquiriram se havia possibilidade de esclarecermos melhor o tema. Este opúsculo é, assim, uma tentativa no rumo de se formalizar ou detalhar as explicações requeridas, tentativa que será melhor atingida se for conseguida no decorrer desta e com nitidez, uma comparação do processo de armazenamento perispiritual para que compreendamos, por fim, o processo que se desenvolve no nosso íntimo para produzir aqueles impulsos cegos que às vezes nos lançam para frente sem o comando de nossa própria vontade. Vamos ver como de fato é isso. 2. O que somos? Quantas vezes cometemos atos que, logo depois, nossa consciência repudia, parecendo que uma força superior a nosso entendimento nos conduz, subjuga-nos, governa-nos. Que força será essa? E de onde ela vem? Estará a sede dessa força estranha no corpo físico, essa máquina que se locomove de um lado para o outro conduzindo nossa consciência e, no entanto, agindo mecanicamente em obediência a esse impulso. Surpreendamo-nos, por vezes, perguntando. O corpo físico vem sendo, para todos nós, a expressão mais forte do nosso ser. Abrimos os olhos, no decorrer dos séculos, com essa imagem centralizando a paisagem do cotidiano, e talvez seja por isso que nos nossos dias nenhum ponto dessa figura deixou de ser dissecado pela ciência, graças ao que a maioria da humanidade sabe, porque é elementar, que o corpo físico é composto, basicamente, de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e sais minerais, inclusive o famoso cloreto de sódio ou o sal comum. Segundo ainda velho conhecimento, encontram-se no corpo humano 13 elementos, dos quais 5 gasosos e 8 sólidos, e que um homem de 76 quilos representa 44 quilos de oxigênio e 7 de hidrogênio, 1,073 kg de azoto, 600 gramas de cloro, 100 gramas de flúor, 22 kg de carvão, 800 gramas de fósforo, 100 gramas de enxofre, 1,75 gramas de cálcio, 80 gramas de potássio, 50 gramas de magnésio, 50 gramas de ferro, extraído de Psiquismo Experimental, de Alfred Garnier, antiga edição de H. Garnier, livreiro editor. Apesar desse conhecimento, a inquietude nos impulsiona a perguntar, como se agregam, no entanto, tais elementos, combinando-os maravilhosamente na formação dos órgãos e, depois, estes compondo um todo cuja estrutura enseja um como que empenho em agradar e atender à noção do belo que algo dentro dessa caixa conserva e procura expressar. Somos um redemoinho com ilusão de forma. Acreditamos que a unidade da estrutura física seja a célula. E na verdade, segundo os fisiologistas, o corpo humano é constituído de numerosíssimas partículas, as células que segundo ainda a ciência, são animadas por vida própria e independentes. Em nosso tempo a crença geral, por outro lado, que a matéria chega às subdivisões do átomo, os prótons, os elétrons e nêutrons, que, ao que parece, já podem ser subdivididos. Muito raro é quem não sabe hoje em dia, porque isso é também elementar, que os elétrons giram em torno do núcleo seguindo determinada trajetória.
Os nêutrons, os prótons aglomeram-se no centro de cada átomo formando o núcleo, constituindo, assim, um sistema planetário como o formado pelo Sol, neste caso o núcleo, e os planetas que giram em seu redor. Na verdade, os átomos nos rodeiam completamente, posto que estamos mergulhados em um mar fluídico constituído por eles. Ninguém duvida mais. Respiramos o oxigênio, que se combina com o nitrogênio para formar o ar. A própria água, que nós já palpamos, é constituída, como todos nós o sabemos, de átomos de hidrogênio e oxigênio. Talvez essa descoberta tenha levado Marilyn Ferguson a exclamar, espantada, em seu livro A Conspiração Aquariana, ed. J. P. Tacher, Inc., que parecemos ter forma, mas somos um redemoinho, estamos apenas girando, constantemente, um monte de elétrons. A energia mantém os elétrons juntos, numa forma, ou o universo no lugar. Um corpo mais tênue. Esse giro, de forma mais tênue, ultrapassa os limites conhecidos para o corpo físico, firmando como que um campo magnético que o envolve, como a atmosfera comprovadamente envolve a Terra, porque se assim não fosse, essa estrutura aparentemente sólida não poderia manter-se. Tal invólucro não chega a causar estranheza porque dele abundantemente já falaram escritores que tiveram a coragem de romper com o convencionalismo formal, pois somos uma reunião de células ou átomos, é bem verdade, que não subsistiriam assim reunidos se algo não os mantivesse. Demais, diz-nos Alfredini em seu psiquismo experimental, renovando-se incessantemente, o corpo físico acabaria por dissolver-se. Não existisse esse invólucro fluídico que mantém todos os elementos do corpo bem numerosos. Nesse mesmo livro, editado há muitos anos, ele ainda pergunta, que se tornariam todos esses elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto, cloro, etc., que se desagregam e se reformam continuamente, se não existisse um invólucro geral que os retivesse durante seu trabalho de transformação diária. Os tecidos seriam insuficientes para explicar esse fenômeno e a pele não impede a penetração, por ter poros. Esse invólucro, por sinal, já é facilmente fotografado, graças à técnica desenvolvida pelo casal Kirlian, parecendo, nas fotos conseguidas, ser um campo de energia que, além de penetrar completamente o corpo físico, envolve-o com uma camada luminosa, formando um potente campo magnético. Os espiritualistas dão a esse corpo o nome de perispírito, corpo astral ou duplo etéreo, sendo conhecido desde a mais remota antiguidade. 3. A comprovação moderna do perispírito. Quem ainda não viu um cabo da rede elétrica, que corre as ruas das cidades, ficar, em determinadas circunstâncias, envolto em luz azulada? Esse envoltório de luz é a aura que, provocada pela interrupção abrupta da corrente elétrica, se expõe a nossos olhos. Tal fator, aliás, levou o casal Valentina Krzyzafovna Kirlian e Semyon Davidovich Kirlian, na cidade russa de Krasnodar, a possibilidade de fotografar pela primeira vez, dentro de critérios estritamente científicos, a aura dos seres, das plantas, das rochas, enfim, de tudo o que existe no universo. Uma tarde em que Simeon consertava o gerador de alta frequência da máquina de massagear, uma descarga elétrica passou acidentalmente através dele, que não sentiu dor, mas viu fogos de artifício e achou que o fato deveria ser registrado. Ficou fascinado com a ideia, mas não atinava como tirar fotos de um fenômeno que requeria uma escuridão total. A explicação da técnica não vai interessar muito aos objetivos destas informações, bastando que se diga que Simeon usou uma mesa isolada, assim como ficou ele próprio isolado, de pé, em cima de grosso tapete de borracha. A chapa preta foi então colocada em cima de um eletrodo, ligando a outro eletrodo sua mão pressionada contra a chapa. Quando Valentina revelou a chapa, esta mostrava a silhueta da mão.
os ossos bem delineados e uma misteriosa aura ao redor das pontas dos dedos. Estava assim comprovada a existência da aura. E, para nós, esta é uma das provas mais importantes, porque das mais próximas em termos de tempo e porque procurada por processos e para fins científicos. Provas mais distanciadas. Se bem que provas da existência de algo mais tênue que o corpo humano, através da fotografia, já existissem, como as deixadas por Muller, que em março de 1861, viu certa vez aparecer em uma de suas provas uma figura estranha ao grupo que fotografara, e concluiu que uma chapa já impressionada se havia, por engano, misturado com as novas. Fez uma segunda e deu igual resultado, com aparência humana ainda mais nítida. Esta seria a primeira fotografia espiritualista ou transcendental, conforme nos relata César Lombroso em seu livro Hipnotismo e Mediunidade, da Federação Espírita Brasileira. Nota-se no trabalho dos Kirlian maior empenho e, também, o total engenho do homem, da entidade física, enquanto que nas provas, irrefutáveis também, de Muller, que não tinha tal intenção, a intervenção do acaso, o que equivale dizer, fruto do esforço dos que, para nós, já estão do outro lado. As provas fotográficas. Documentados pela fotografia existem, ainda, inúmeros outros fatos importantes, como os relacionados com o fotógrafo João Batlle, de Clifton, Bristol, que, para maior segurança, operava sempre na presença de amigos, conseguindo, depois de inúmeras tentativas, ver em uma das suas chapas algo que, revelado, tinha semelhança de uma forma humana. A diferença, neste caso, é que Batlle usava a presença de um médium. Mas será que os fatos são melhor prova que os próprios olhos humanos? Embora em corpo astral, esse corpo de composição sutil, seja conhecido desde eras remotíssimas, sempre, ou quase sempre, todos nós, exceto aqueles que possuem a chamada vidência, capacidade de ver além dos olhos físicos, duvidamos dele. No entanto, a literatura universal está cheia de magníficos exemplos de sua realidade. Erich von Däniken disse, em Aparições, edições Nova Fronteira, que desde que se fala de inteligência humana, existem aparições sob todas as condições, religiões e sob os mais diferentes aspectos da civilização. E os casos que registra são altamente significativos, embora de ordem religiosa. Lombroso também nos deu, mais cedo ainda, casos procurados cientificamente. O de Florence Cook, por exemplo, foi estudado sob a observação dos mais respeitáveis cientistas, e através desse médium deram-se materializações que se tornaram famosas, como famoso ficou o nome de Katia King, o espírito que aparecia aos presentes, como em Barcelona, através do médium Carmen Domingues. Em diversas sessões apresentava-se aos presentes o fantasma materializado de Leonora, vide Hipnotismo e Mediunidade, já citado. Stella Marte apareceu ao marido, Lives Moore, por 5 anos seguidos, durante horas inteiras, em 388 sessões, com o médium Cat Fox, à noite, em completa escuridão, conta-nos ainda Lombroso nesse seu famoso livro, acrescentando que em Gênova, certa noite, em uma das sessões com Eusápia, viu e ouviu o fantasma de sua própria genitora, que lhe deu provas só conhecidas dos dois. São famosos, também, os fantasmas de Beni Boa, o de Frederico Augusto, rei da Polônia, aparecido a 1º de fevereiro de 1733, ao Field Marechal von Grumbico, e muitos outros. É fato documentado no Almirantado Inglês o caso relatado por Robert Bruce e confirmado por muitos que consigo viajavam, do fantasma que um dia em que seu navio velejava perto das costas da Terra Nova, aparece entrando na cabine do comandante onde se encontravam Roberto Bruce, o comandante e outros de Nardósia descreve o perigo em que um navio se encontrava, encalhado entre bancos de gelo,
citando a posição exata do Ocidente. Para lá se encaminha o veleiro, e a primeira pessoa que Roberto Bruce encontra é do fantasma, um dos tripulantes do navio. Após, souberam que esse tripulante, na ocasião do acidente, se encontrava dormindo, e que seu duplo etéreo corpo astral foi encaminhado para dar o aviso salvador. Lemos este fato em A Vida Fora da Matéria da Doutrina Racionalismo Cristão, Rio de Janeiro, Brasil. Apesar disso, a inquietação humana continua grande e por isso, grandes esforços ainda são feitos para se atingir, por todos os modos e formas, a certeza absoluta do além. E também já são abundantes, em virtude desse esforço em reunir provas, exemplos de deslocamento de personalidade, que deixa o corpo físico e se sente independente deste, sem perder a consciência pessoal. A revista Planeta, edição brasileira de número 95A, cita o caso da doutora Maria Cândida, contado por ela mesma a membros do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP em São Paulo, Brasil. Eu estava internada numa clínica para dar à luz meu quarto filho. Apesar dos 3 partos anteriores terem sido normais, para este quarto foi preciso fazer uma cesariana motivada por um desregulamento placentário. Depois da operação, surgiram complicações e estive bastante mal. Tão mal que achava que ia morrer. 4 ou 5 dias após a operação, repentinamente senti que estava saindo do meu corpo e flutuando por cima da clínica. Segui a rua acima, olhando ao meu redor. De repente, vi uma amiga chegando em seu carro, que estacionou na avenida principal. Saiu do carro e eu acompanhei seus passos, subindo as escadas ao seu lado. Ela ia em direção ao meu quarto, mas antes de lá chegar separei-me dela e entrei novamente em meu corpo. Planeta diz que este caso é especialmente interessante por tratar-se de uma pessoa de cultura médica, que na ocasião nada sabia a respeito de desdobramento. E nós o escolhemos, entre inumeráveis outros, porque são, hoje, de grande valia para quem escreve, os fatos mais populares, embora com base científica. Os egípcios já o citavam. Já os antigos egípcios mencionavam o corpo vital, perispírito, e o chamavam de a forma que sai, corroborando convidências ocorridas em cima de momentos de desdobramentos, nas ocasiões em que pegamos no sono e nosso espírito se desloca do corpo físico. São Paulo dizia que é um corpo de essência espiritual. E Peloponós, autor cristão, escreveu que a alma apenas se separa do corpo grosseiro, ficando, porém, sempre unida a um corpo espiritual áureo, no qual e pelo qual atua. O doutor Henri Moore, por sua vez, alertava, o veículo astral da alma é de tal modo tênue que pode atravessar os poros mais delicados do corpo, tão facilmente como a luz passa através do vidro ou o raio atravessa a bainha de uma espada sem despedaçá-la nem riscá-la. Alfred Arne foi outro autor que falou do corpo astral, em seu Psiquismo Experimental. A edição que possuímos e nos chegou às mãos por amigos mais idosos, é de 1894 ou 1895, de H. Garnier, livreiro editor, tradução autorizada pelo Instituto Elétrico e Magnético Federal, bem antiga, pois, dizendo que o corpo astral é composto de 4 elementos e recebe o seu nome de partes predominantes do ar. Do mesmo modo que o nosso corpo grosseiro é chamado terrestre em virtude dos elementos que nele preponderam, e que é possível e mesmo provável que esse invólucro fluídico possa sofrer transformações, o grito é nosso, como tudo quanto existe na natureza. Hoje é perfeitamente aceitável a ideia de que esse corpo astral encerra em si todos os correspondentes dos órgãos do corpo físico. Vamos citar, também, o Dr. Baraducci, que em seu livro intitulado Força Vital, usando ainda a transcrição de Psiquismo Experimental, diz do corpo astral: vê-se que o corpo humano, sendo pesado, estudado pelo microscópio, encerra um corpo íntimo,
fluídico na sua essência, e cujo valor pode ser apreciado pela diferença da relação entre as forças que penetram à direita do corpo e se exteriorizam à esquerda, o que se reduz a dizer que o homem está completamente cercado de uma soma de forças radiantes, conquanto encerrem-se um capital, reserva de força vital, de natureza fluídica. Talvez deva ser a sensibilidade que se filtra através do corpo astral que fez Marilyn Ferguson dizer, no seu já famoso e por nós citado livro A Conspiração Aquariana, que nós parecemos ter forma mas somos um redemoinho. Vírgula. E os hindus diziam que esse corpo é feito com o fluido astral que atravessa e liga todos os mundos. 4. Matéria ou energia. Nosso tempo já domina a sabedoria de que os átomos, conquanto sejam os elementos básicos da matéria, desta muito pouco eles possuem. Um átomo, na verdade, é coisa profundamente oca, a tal ponto, que se pudéssemos suprimir as partes ocas, unindo o núcleo com seus planetas, um homem, que é composto de átomos, ficaria reduzido ao tamanho de uma cabeça de alfinete, conservando o seu peso. Para se ter ideia do vazio da matéria, suponhamos uma laranja, núcleo, ao redor da qual, a uns 2 quilômetros, giram manuzes, que seriam os elétrons. Recolhemos estas informações de propósito, de um álbum infantil, Enciclopédia Juvenil, editora distribuidora limitada. Para, assim, mostrar-se a popularidade de tais informações. Pois essa distância de 2 quilômetros, se reduzida às proporções do átomo ao natural, da laranja, núcleo, ou aos elétrons, nuzes, ainda menores que a laranja, a situação de quase não existirem. Espantar-nos-ia saber, ainda mais, que os elementos dos átomos só conhecidos graças ao auxílio dos aparelhos eletrônicos, já podem ser subdivididos, e que esse mundo subatômico já é sobejamente conhecido dos físicos, sendo espantoso o fato de que, quanto menor a partícula, mais potente é a energia liberada. Foi o alemão Max Planck, professor da Universidade de Berlim, quem primeiro declarou, baseado em demoradas e exaustivas investigações, que os átomos, integrantes da matéria, emitem e absorvem uma quantidade de energia descontínua e intermitente. A essa energia seu descobridor denominou de quantum, ou simplesmente quanta. Um tecido fluídico preenche o universo. Sabe-se também que essa matéria, em estado atômico ou subatômico, preenche todo o universo. Diz Erich von Däniken, no seu já citado Aparições, que, partículas elementares encerrando até 1022, o algarismo 10 com 22 zeros, volts eletrônicos, são lançados do cosmos, atravessam sóis e planetas, para transformarem-se em íons e neutrinos na fração 100.000 de um segundo. Para nós, Däniken é um dos bons repórteres da ciência moderna, assim como muitos outros repórteres do espiritualismo têm havido sem que mundos queira ouvir. E Däniken é dos especiais porque procura unir o sentido religioso com o positivismo científico. Essa matéria, considerada a força universal, está em todos os corpos, desde os microscópicos aos planetas, tendo, cada um, a quantidade que lhe é própria, servindo esse fluido vital de intermediário ao homem que dele usa após a organização do seu corpo carnal. Esse fluido vital é a aura ou atmosfera gasosa, que envolve os mundos nas diversas categorias, desde os mais atrasados como o planeta Terra, até os mais adiantados, como sejam os de verdadeira luz, quase a se confundirem com sua fonte, o grande foco, a força criadora total, donde tudo emana. Luiz de Matos, fundador do racionalismo cristão, Rio de Janeiro, Brasil, de Conferências sobre Ciência e Religião, 1926. Vemos, assim, que um tecido, embora de natureza fluídica, preenche o universo. O fluídico é um dos estados da matéria, assim como o gasoso, o radiante, o líquido e o sólido,
Todos os demais tendo origem ou base no primeiro. Um tecido de átomos, ou subátomos, variando de acordo com seu campo. Um tecido de fluido astral, também conhecido por telema, de Hermes, há 5.000 anos no Alto Egito, Enormon ou Ignis Subtilissimo, de Hipócrates, na Grécia, a casa, dos hindus, Pneuma, de Galeno, Biso e Manus, de Van Helmont, Aikaert, de Paracelso, Copula de Boerhaave, Quintais, de Descartes, Spiritus Subtilissimo, de Newton, ou de Reichenbach. Um tecido de átomos, ou subátomos, que varia de acordo com o seu campo, repetimos, pois a própria ciência, neste mundo e neste tempo, já explica que as partículas elementares são reciprocamente transmutáveis, podendo um nêutron transformar-se em próton, ou um elétron em neutrino, fato comprovado desde que Ernest Rutherford, em meados de 1919, demonstrou que o nitrogênio, em sendo bombardeado com partículas alfa, se convertia em oxigênio ou hidrogênio, de acordo com o caso. As combinações dos átomos. Ora, neste mundo abundam as fórmulas e variações químicas dos diversos elementos materiais, que os átomos acompanham. Conhecemos os átomos de ferro, Fe igual 26 prótons mais 26 elétrons, de zinco, Zn igual 30 prótons mais a 30 elétrons, de oxigênio, U igual 8 prótons mais 8 elétrons, de hidrogênio, H igual 1 elétron mais 1 próton, assim por diante, cada um com sua composição característica, uns mais leves, outros mais pesados, todos correspondentes ao campo pesado em que gira o planeta Terra. Sendo grosseira a composição do campo, grosseira deve ser também a influência que ele nos proporciona, através das ínfimas partículas, elementares e básicas, que preenchem este campo, em que gira a Terra, e envolvem o planeta em forma de reserva natural, para propiciar a composição dos elementos como o ferro, o azoto, o zinco, o oxigênio, o hidrogênio, etc. Por que, então, não supor que existem neste universo infinito, outros campos mais leves, se a matéria se transforma, é transformável, campos onde os átomos tenham outras composições, também mais leves, para atender à natureza, também leve, do campo onde existam. Por que, pois, não supor que, assim como existem átomos de ferro, de azoto, de hidrogênio, não possam existir átomos da paz, da esperança, do amor? Não que esses átomos tenham que ser, em si, a paz ou a esperança, posto que são elementos materiais. Ou não são, mas que, pelo menos, sejam carregados da energia que esses sentimentos podem influenciar. Não poderão, também, os átomos de ferro, pesados e corrosivos, além de nos darem a sensação da força física, influenciar nosso organismo também para as sensações irritantes, com facilidade nos levando à ira, ao ódio, e destes, porque nos põem em perigo, ao medo. 5. Sementes da inteligência. Atingimos situação que não nos permite mais cogitar apenas sobre o material. A matéria foi dissecada em células, depois em átomos e vamos atingindo assim situação mais profunda. Que são realmente os quanta? Einstein aceitou essa teoria formulada por Planck, chegando mesmo a incluí-la em seu estudo sobre o efeito fotoelétrico, mas conduziu sua conclusão para as esferas mais transcendentais, proclamando que a matéria e a energia são dois aspectos distintos de uma mesma realidade. Promulgava que, da mesma forma que a energia podia ser convertida em matéria, qualquer pequena quantidade desta poderá, também, desintegrar-se e transformar-se em um tremendo foco de energia. Ou inteligência, poderá dizer neste ponto qualquer pessoa que tenha ajuizado a comparação anteriormente citada, do átomo distendido a tal ponto que seu núcleo ficaria do tamanho de uma laranja e seus elétrons como pequeninas nozes, a girar distanciadas do núcleo num espaço de 2 km.
Que restaria nesse espaço? Não poderá conter um pequenino átomo, além da poderosa soma de energia, uma considerável parcela de inteligência. Vamos transcrever aqui o que disse sobre o átomo Thomas Alva Edison, o grande inventor americano que nos deixou, entre outros inventos, a utilíssima lâmpada elétrica. Creio que todo átomo de matéria inteligente tira sua energia de um germe primordial. A inteligência do homem é, a meu ver, a soma total das inteligências dos átomos de que ele é composto. Cada átomo tem um poder natural particular de seleção e procura incessantemente harmonizar-se com os outros átomos. Não creio que a matéria seja inerte e só atue impulsionada por uma força exterior. Para que vos convençais disto, bastará observardes os milhares de meios pelos quais os átomos de hidrogênio se combinam com os de outros elementos e formam diversas substâncias. Imaginais que esses átomos giram sem inteligência mecanicamente? Seria um erro crasso. Os átomos, reunindo-se e harmonizando-se, tomam formas tão belas e variadas, ora emitem um perfume agradável, como se quisessem exprimir o seu contentamento, e outras vezes, durante a moléstia e a morte, a decomposição, a falta de asseio, a oposição dos átomos constituintes se faz sentir imediatamente por odores desagradáveis. Inteligências maiores envolvendo inteligências menores. Não concordamos em ser o homem a soma dessas inteligências a que alude Edison, mas reconhecemos a profunda sabedoria do inventor norte-americano, que pôde assim iniciar debates sobre tão sério quanto profundo assunto. Mas se o homem não é a soma dessas inteligências microscópicas, pode-lhe influenciar, ativar e reforçar a inteligência dos átomos de que se serve para compor e manter coesos os corpos físico e astral. Ele não pode ser a soma dessas inteligências, mas no átomo tem o espírito humano, como inteligência que é, sua origem remotíssima. O átomo, ou o subátomo, é o início ou semente da vida universal, inteligente e material. Vamos descobrindo que ele, o átomo, é, em síntese, o universo em miniatura. E o que é o universo? Força e matéria, no dizer de Buchner. Não há força sem matéria, não há matéria sem força, disse ele. E adiantou, como coisas em si, não são nem possíveis, nem concebíveis. Consideradas separadamente, são abstrações vazias servindo apenas para pôr em evidência dois aspectos de um só e único ser. A força só pode ser a inteligência, que nos faz pensar e procurar reunir estas informações para a condução de uma ideia. Força e matéria são, pois, dois aspectos da inteligência universal, que preenche o cosmos imenso e produz um processo evolutivo que se chama vida. O átomo, ou o subátomo, é o início dessa escalada evolucionista que torna o cosmo vibrátil. A força que incita o átomo em tudo mais que vive e palpita nesse campo de vibrações constantes, e a inteligência que se movimenta do micro para o macro, no processo evolutivo, transformando a matéria e produzindo energia. O espírito, pensa o signatário, cresceu da força que incitou primeiro um átomo, querendo com isto dizer que este universo é constituído de forças maiores envolvendo forças menores, influenciando as menores no rumo da evolução. Se nosso espírito, continuamos a pensar, possui hoje corpos, como o físico e o astral, ele deve ter poder de concentrar, manter unidos e influenciar, de inteligência maior para inteligência menor, os átomos que compõem esses corpos. É um processo inteligente de mentes envolvendo mentes, para a produção da vida. 6. Os computadores. Nesse trabalho nós comparamos nosso corpo astral a um computador, e por isso necessário é que falemos um pouco nos computadores que vão marcar o início de uma nova civilização. Ora, todos nós sabemos que aos mais modernos computadores fabricados atualmente falta apenas aquilo que nós chamamos de consciência. A consciência é o próprio espírito, o puro espírito sem matéria, que os computadores não possuem nem poderão possuir, posto que vivem apenas um processo mecânico regulado pelo que o homem, neles,
programou e programa. Mas existem computadores programados de tal forma, acionando milhões de bits, que podem, inclusive, manter certo tipo de conversa com os humanos. Diz Robert Stroh, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, EOA, num trabalho publicado no time de New York em fevereiro de 1978 e condensado no Brasil por Silicões de Reader's Digest, que o primeiro computador eletrônico não era tão dotado, embora tivesse uma memória tão prodigiosa e algumas aptidões matemáticas. Mas hoje os modelos mais sofisticados podem até ser programados para aprender através da experiência, acompanhar um debate, fazer perguntas pertinentes e compor músicas e poesias agradáveis. Podem também vencer campeões de xadrez e participar de uma conversa distraída. E prossegue, são qualidades amenas para o computador, ele imita a vida como um macaco eletrônico. À medida que os computadores se tornam mais complexos, a mutação se torna mais perfeita. No final, a linha delimitando a cópia do original fica indefinida. Dentro de mais 15 anos veremos o computador como uma forca de vida emergente. Explica ainda esse funcionário americano mais adiante. A suposição parece ridícula porque, em primeiro lugar, os computadores carecem dos impulsos e das emoções vivas. Mas os impulsos podem ser programados no cérebro de um computador, exatamente como a natureza programou no cérebro de nossos ancestrais, como parte do equipamento de sobrevivência. Um computador, como se vê, é pura silicone em que a inteligência humana estabeleceu eletronicamente uma programação, que se torna automática, como automáticos são nossos impulsos. O homem chegou um pouco mais perto da possibilidade de criar máquinas inteligentes ao produzir computadores que não só ouvem mas falam, comparando ordens verbais com vocabulários das suas memórias até encontrarem uma correspondência aceitável, diz Thomas Hoover em artigo de Omni de outubro de 1979 e também condensado por Seleções Reader's Digest de agosto de 1980, Brasil. Acrescentando que as máquinas não têm grandes dificuldades com manipulações analíticas, mas debatem-se com questões de linguagem. Agora, porém, os pesquisadores descobriram como traduzir os sons para a forma digital. O grifo é nosso, armazenando-os em fichas de circuito integrado, chips. O grifo é nosso, com o que os computadores podem acumular extenso vocabulário. Cronômetros, calculadoras e brinquedos educativos que falam, assim como tradutores capazes de dizer até 500 palavras, já se encontram à venda no mercado. Outra criação é a máquina capaz de esquadrinhar minuciosamente uma página, reconhecer letras, palavras e frases, aplicar regras de fonética, sintetizar tudo isso e ler alto um texto usando uma frase com sentido. A mais bem-sucedida criação da pesquisa da IA, inteligência artificial, é a máquina de ler, de grande utilidade para ceigos. Como se vê, máquinas que agem por força de matrizes criadas pelo homem, matrizes que regulam os impulsos elétricos, tal qual como nossos nervos conduzem os impulsos iniciados em nosso corpo astral perispírito, com base nas matrizes armazenadas pelo nosso modo de pensar e viver. Aqueles impulsos de que falamos no início desta combinação de informações, que nos levam mecanicamente a fazer coisas que posteriormente nossa consciência, o ser real e que os computadores não possuem, quando em completa paz, isto é, livre da influência do corpo astral e de tudo o que nele se acha armazenado, repudia. São exatamente esses momentos de repúdio que nos levam à suposição, e da suposição à certeza, da existência de como que duas forças a se debaterem em nossa personalidade, a personalidade da consciência pura ou real e a personalidade mecânica, quer dizer, o espírito contra a forma instintiva de tudo aquilo que o próprio pensamento, que é a essência do espírito, programou no corpo astral. Esse campo energético de ação poderosa onde bilhões de microscópicos bits,
a que os átomos ou subátomos, a matéria fluídica, o wood, o fluido vital, etc., estão carregados da influência das experiências vividas anteriormente e por isso